A paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar com vocês nesta festividade, esse primeiro encontro de homens. Obviamente que sem as mulheres nós não somos nada, por isso tem várias mulheres aqui hoje. Deus abençoe vocês. Quero agradecer por essa oportunidade desde já. E em nome do pastor Luiz Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui com vocês, como bem disse o pastor Catarino, nós estamos com muitos eventos para a igreja, visitas de pastores de fora, temos a ceia geral amanhã, então algumas coisas nós temos que estar dividindo. Ontem mesmo fomos para a Ilha Bela, inaugurar mais uma igreja ali na Ilha Bela, o pastor não pôde ir, tivemos que ir ali em seu lugar. Então é um ajudando o outro, é cumprindo o que está escrito no livro de Isaías, e um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Um ajudando o outro. No reino de Deus não há concorrência, no reino de Deus existe amigos, um ajudando o outro, um compartilhando com o outro. Não sei se será um sermão, uma mensagem, uma conversa entre amigos. Eu quero falar baseado no texto de Gênesis capítulo 2, um texto um pouco diferente para um encontro de homens, ou até para um culto normal, pois é um texto que se aplica muito para casamento, e é sobre ele que eu quero meditar com vocês. Não sei se será uma conversa entre amigos, uma mensagem, você vai decidir o que vai ser. Uma coisa eu tenho uma convicção: Deus continuará falando conosco. Amém. Aprove o seu coração falar. Capítulo 2, versículo de número 18, Gênesis capítulo 2, e eu peço que você acompanhe, pois quem tem que falar é a Bíblia, então fique a sua Bíblia aberta, vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: e disse o Senhor Deus. Quem foi que disse? Deus, o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante. Nós vamos dar sequência à leitura. Fique sua Bíblia aberta. Quando eu começo a ler esse texto, eu começo já a tomar posse de algumas coisas, pois ele revela o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a minha família, para com o meu ministério. E agora quero fechar o círculo, em especial aos homens, principalmente nós, que somos pais de família, temos responsabilidade de manter, de promover, de proteger, de estruturar o nosso lar. Quando eu leio esse versículo 18, eu já fico feliz, porque o versículo 18 diz para mim que eu sirvo um Deus que tem uma grande especialidade: observar. Vou ler novamente. E disse o Senhor. Deus. Quem foi que disse? Deus. Não é bom que o homem esteja só. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Adão estava solitário. Em nenhum lugar da Bíblia. Ainda que algumas pessoas falam que Adão estava se sentindo só. Não, ele não diz isso. Adão não sabia o que era o sentimento de solidão. Dentro do jardim, na presença de Deus, ninguém se sente só. Na verdade, Deus observou. Deus, ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe o hoje, o ontem e o amanhã. Ele, na sua presciência e numa linguagem humana, ele então diz que o homem não poderia estar só no que diz respeito à família, no que diz respeito a companheirismo, matrimônio. Não que Adão se sentia só. Eu vou na contramão do que muitas pessoas pregam nesse texto. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Adão estava sentindo só. Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Esta solidão não é: eu estou sentindo a ausência de Deus, mas só no que diz respeito a companheirismo. Olha só
sobre isso que eu quero falar, quando nós não estamos num tratado teológico. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele observa os seus. Principalmente nós que temos responsabilidade de liderar nossa casa, nosso ministério, nossa vida. Homens, Deus está olhando para nós. Deus está observando. E a primeira coisa que eu quero tomar posse nesta noite é este Deus observador. Deus é criador do universo. Deus tinha tanta coisa para observar. Ele podia observar o céu, ele podia observar as águas, ele podia observar o campo, ele podia observar o mar, ele podia observar tudo. Mas ele resolveu observar o líder, pois Adão foi feito como líder daquela terra. A Adão foi dada a responsabilidade de cuidar. E até alguns irmãos falaram: quando chegar no céu, eu vou brigar com Adão. Olha, se Adão tivesse pecado, ele estava no jardim do Éden, tomando água de coco, debaixo de uma sombra, né? Não, Adão não era vagabundo, não. Você sabe o que é lavrar a terra? Cuidar da terra. Adão tinha que trabalhar. Mas, ainda que não seja o foco da mensagem que eu vou falar agora, pega isso como lição para a tua vida. Quando nós estamos na presença de Deus, na direção de Deus, todo trabalho, ainda que seja cansativo, é prazeroso. Adão trabalhava pra caramba, Adão trabalhava muito, Adão suava. Imagina Adão correndo lá no povo, trabalhando, cuidando, suando, mas aquele suor que escorria do seu rosto era prazeroso. Quando nós estamos fora da presença de Deus, todo trabalho é fadiga. Existe diferença entre fadiga e cansaço. Cansaço é quando nós exercitamos fisicamente o nosso corpo, direcionando a um propósito. Fadiga é quando nós não aguentamos mais aquele trabalho. Quando nós estamos dentro do jardim, tudo que a gente faz é trabalho, a gente até pode se cansar, mas é prazeroso. Mas quando a gente está fora da presença de Deus, tudo é fadiga. Eu, quando ministro para casais, eu digo: olha, quando você está na presença de Deus, cuidar da tua esposa para você é um prazer. Sair da presença de Deus, levar um copo para ela já é fadiga de água. É fácil você saber um casal que está na presença de Deus. É fácil você saber uma família que está na presença de Deus. Quando tudo que ele faz é um trabalho cansativo, mas prazeroso, ou é um trabalho cansativo que gera fadiga. Queira Deus nesta noite que todos nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Não fique nem na direita nem na esquerda. O salmista descobriu isso. Ele disse que ele estava de pé. Por quê? 1000 caía na sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas ele não era atingido. Por quê? Está no centro. Quem está no centro não é atingido. Esteja no centro da vontade de Deus e você não será atingido. Primeira lição, diga-se comigo: eu sirvo um Deus que além de tudo é um bom observador. Então seja a voz profética de Deus e fala assim: olha, quando todo mundo não olha para você ou te esquece, Ele está olhando. Olha, tem um novo cântico. Eu não sei quem compôs essa música. Eu nem sei como é a música, mas pelo menos eu li o refrão que diz assim: que Deus tem todo o mundo em suas mãos, mas o seu olhar está sobre mim. Observe, Deus nunca está ocupado o suficiente para deixar de olhar para você. Deus nunca está na correria para deixar de olhar para você. Observe que Deus é Deus, e isso basta. Ele é todo poderoso, e o seu olhar é como chama de fogo, tudo Ele vê. Se você pensa que Deus não está olhando para você, ou que, olha, não, se Deus está olhando lá para o Guarujá, não, Deus está olhando lá para São Paulo, não, Deus está olhando para a Assembleia de Deus, não, Deus está olhando para a Presbiteriana, Deus está olhando para todos que se chama filho. Se você é filho, os olhos dele estão sobre a tua vida. Você pode aplaudir aquele que olha para nós. Mas você sabe que essa declaração é uma faca de dois gumes: serve para o bem e serve para o mal. Se ele olha. Vamos lá, continuando. Diz que Adão tinha uma tarefa tremenda no jardim: lavrar, cuidar, guardar. E no versículo de número 19 e versículo de número 20, nos dois versículos,
a gente vê a continuidade desse trabalho. Entre tantos trabalhos que Adão tinha, ele tinha que dar nome a todos os animais. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus não chama preguiçoso. Deus não escolhe preguiçoso, Deus escolhe trabalhadores. Homem que não é provedor dentro de casa está errado. Tem que ser provedor. A mulher pode trabalhar, fique à vontade. Mas o provedor da família é o homem. Deus já criou o homem trabalhando. Adão, meu filho, tu não vai ficar aqui debaixo de uma árvore, não. Mesmo que tem que comer, não, você vai trabalhar. Agora tem uma coisa, o teu sustento vem de mim. Mas o trabalho é seu. Olha sobre isso que eu quero falar. Deixa eu correr para eu chegar no ponto que eu quero ministrar essa noite. Nós já descobrimos que Deus observou uma necessidade. A Bíblia diz que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, falei uma adjuntora. Aquilo que ele necessitava, Deus traria, realizaria. Eu falava para o pastor Catarino que eu ministrei ontem na Ilha Bela. E eu falei uma frase lá na igreja: existe diferença entre necessidade e desejo. Tem momentos que Deus só atende a nossa necessidade, Deus não atende o nosso desejo. Tem momentos que Ele vai socorrer a tua vida na necessidade, não no desejo. Porque tem muitos sonhadores no meio da igreja. E eu brinco que Deus cumpre os seus sonhos. Olha, desculpa se eu vou te frustrar. Deus não cumprirá os teus sonhos. Deus realizará o sonho dele em tua vida. Pega a listinha dos teus sonhos, passa o fax para o céu, fala: Senhor, será que esses são os teus sonhos? No caso aqui, Deus estava observando uma necessidade. E Deus então, Ele resolve socorrer este primeiro vivente em sua necessidade. Qual é a tua necessidade, irmão? Como temos várias irmãs aqui, quais são as suas necessidades? As nossas necessidades serão assistidas pelo Senhor. Eu vim do Guarujá para profetizar na tua vida nesta noite. As tuas necessidades serão atendidas pelo Senhor. Pastor, isso é bíblico? Opa! Salmos 12, verso 5. Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. É Bíblia. Deus vai socorrer a tua vida na tua necessidade. Agora, esse socorro está estruturado no processo de Deus, na forma de Deus. Homens íntimos de Deus são homens que sobrevivem no processo de Deus. Não tem como, não existe jeito, pastor Catarino, de ser íntimo de Deus se não passar pelo processo de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Capítulo 2, versículo 21. Então, da graça que o negócio é quente da tua vida. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Então você tem um texto totalmente, a gente não usa a igreja, só em casamento. Mas Deus vai realizar uma aliança com a gente hoje de glória. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Observa, sono pesado. Fui pesquisar no original. O sentido no hebraico dá como que ele foi um sono tão profundo que o sentido no hebraico é como ele estivesse roncando de tão pesado que foi. Sabe aquele calmante que sossega leão? Deus deu na vida daquele homem. Deus colocou, aplicou na vida daquele homem. Eu fiquei me perguntando por que precisou paralisar Adão. Por que precisou dar um sono profundo? Quando Deus quis criar a luz, Ele disse: haja luz, fiat luz, haja. Quando Ele quis criar, Ele pronunciava. Porque no caso da necessidade de Adão, Ele precisou parar o homem. Aí vem a revelação de Deus. Espero que você receba. Enquanto você estiver correndo, se movimentando,
estruturado num ativismo profundo, envolvido num capitalismo, num consumismo, ao ponto de não dar tempo para Deus, não tem como Deus agir na tua necessidade. Adão corria de um lado para o outro. Tem que cuidar da árvore de maçã, eu tenho que cuidar da banana, eu tenho que cuidar da melancia, eu tenho que cuidar. Enquanto você estiver correndo de um lado para o outro, não tem como Deus cuidar da tua necessidade. Quer ser íntimo de Deus? Tem que parar e dar tempo para Deus. Adão corria de um lado para o outro. Olha, você vai chamar leão, você vai chamar macaco, você vai chamar gatinho. Corria de um lado para o outro. Deus observando a necessidade daquele homem. Obviamente que eu estou utilizando esse texto e estou fazendo do texto uma alegoria e uma aplicabilidade em tua vida. Deus só pode agir na minha vida se eu estiver parado. Deus não age na vida de quem está correndo. Deus não age na vida de quem está estruturado no ativismo. Deus não age na vida daquele que faz com as suas forças. Quer ser íntimo de Deus? Dá um tempo para o Senhor. As pessoas, olha, no que diz respeito a ministério, eu tenho que correr. No que diz respeito à conquista de sonhos, eu tenho que lutar. No que diz respeito à profissão, eu tenho que correr atrás. Agora, existem coisas que eu tenho que descansar, irmão. Quando passa das nossas forças, das nossas possibilidades, temos que descansar. Nós conhecemos muito, pastor Catarina, um Deus do Salmo 23. E o que está escrito no Salmo 23? O Senhor é meu pastor. A gente acredita nesse pastor, mas a gente só acredita no pastor que nos guia por águas tranquilas. Que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não vamos temer, porque Ele está conosco. Observe, a gente crê no Deus que age no nosso movimento. Mas no próprio Salmo 23 tem uma parte, a parte B do Salmo 23, que a gente não lê. Que diz assim, olha, versículo de número 2: o Senhor é meu pastor e nada nele. Aí vem a bomba: deitar-me faz em verdes pastos. Nem sempre Deus vai te levar para comer os pastos. Deus às vezes te leva para descansar nos pastos. A gente está acostumado num Deus que sempre vai alimentar os pastos verdejantes. Não, o salmista não disse: olha, tu me faz se alimentar nos pastos verdejantes. Ele disse que o pastor, ele entende que a ovelha também tem que parar. O pastor entende que a ovelha tem que descansar. Sabe por que às vezes a gente não vence na vida? A gente não vence o problema porque a gente não descansa do Senhor. A gente não dá o tempo para Ele trabalhar. O mesmo pastor que me leva para andar, que me leva a arriscar minha vida na sombra da morte, é o mesmo Deus que me pega pela mão e diz assim: Samuel, estou te trazendo para cá. É para comer, papai? Não. É para trabalhar, papai? Não. Fazer o quê? Só descansa. Traga uma palavra do céu para a tua vida nesta noite. Enquanto tu andar de um lado para o outro, enquanto você fizer com as tuas próprias forças, achar que tudo está sob o teu domínio, achar que tudo está dentro das tuas razões, Deus não poderá agir. Não que Ele não tenha poder, mas porque Deus, Ele é educado. Ele só entra onde alguém permite que Ele entre. Ele só faz quando eu dou espaço para Ele. Traga uma palavra do céu na tua vida. Para nesta noite, para de correr, para de ir de um lado para o outro e diz: Senhor, eu vou ficar parado. Não parado nas minhas obrigações, mas parado para esperar o teu agir. Se você acredita nisso, levanta as tuas mãos e glorifica a Deus que age em nós e através de nós. Diga para esse irmão que está do teu lado, essa irmã, diga assim: você está correndo muito, meu bem? Você está correndo muito? Eu quero ser íntimo de Deus. Quer ser íntimo? Eu quero ser íntimo de Deus. Não é o tema? Homens íntimos, não é o tema? Homens próximos de Deus. Quer ser íntimo? Entra no processo. Intimidade. Está parado. Se Senhor age. E outra coisa, intimidade leva tempo. Não diz quanto tempo ele ficou dormindo. Mas diz que ele teve que dormir. Está parado. E quando, se eu fosse só pregar sobre estar parado, a gente poderia lembrar lá de Josué, né? Josafá, melhor dizendo.
Quando o próprio Senhor diz, ó, fala com o povo o seguinte: ficar de pé, esperar o livramento do Senhor. Existem momentos que é de guerra, existem momentos que é esperar o Senhor da guerra. Amém? Vamos continuar. Agora, qual foi o motivo de paralisar este homem? Porque Deus queria operá-lo. Vou repetir. Qual foi o motivo? Porque Deus queria operá-lo. Aqui é a terceira lição que eu tenho de Deus para nós nesta noite. Quer ser íntimo de Deus, tem que ser operado. O Senhor tem que passar o bisturi. O Senhor tem que te rasgar, te cortar. O que diz o texto? É uma conversa, viu, gente? Eu estou pregando, é uma conversa. Se você achar que isso é uma mensagem, toma posse. Se não gostar, toma posse do mesmo jeito. Olha o que diz. Versículo 21. Tomou uma das costelas e cerrou, fechou a carne em seu lugar. Se ele fechou, porque ele abriu. Amém? Se ele tirou uma das costelas, porque ele abriu. É um processo de cirurgia, de operação. Quando eu estou andando, não tem como Deus operar. Quando eu estou andando, não tem como Deus me curar. Quando eu estou correndo de um lado para o outro, não tem como Deus realizar uma cura em minha vida. Ele paralisa Adão, abre ao lado de Adão. Deus precisa cortar. Deus precisa marcar. Homens íntimos são homens marcados por Deus. Homens íntimos de Deus são homens que foram operados por Deus. E olha, essa operação do homem. Essa operação às vezes é feita através de um problema que surge. Essa operação é feita através de uma enfermidade que surge. Essa operação é feita em um tempo de fome. Esta operação é feita em um tempo de tempestade, de provação. Ah, pastor, Deus então ele me deixa na prova para me operar? Não. É que Deus é estratégico. Deus é um grande pedagogo. Ele sabe conduzir os seus filhos. Então ele pega um problema que você está passando, e como ele é um mestre de nossa alma, ele utiliza aquele problema para que eu amadureça, para que eu cresça, para que ele opere em mim. Quantas vezes você olhou para trás e disse: hoje eu entendo porque eu passei aquele problema, hoje eu entendo porque eu passei aquela necessidade, hoje eu entendo porque eu passei por aquela situação. Hoje eu entendo. Na hora a gente não entende, na hora a gente pergunta por quê, para quê, tanta pergunta, mas depois a gente compreende: eu passei por isso porque Deus queria me curar. Eu passei por isso porque Deus queria me operar. Eu passei por isso porque Deus queria trabalhar em mim. Não tem como ser íntimos de Deus ou ter experiências sobrenaturais com Deus se não for marcado com Ele. Deixa de ser Jacó, deixa Ele te marcar e passa a ser Israel. Não tem como passar de Jacó para Israel sem ser marcado, sem ser cortado. Ou você acha que José foi tido como o braço direito de Faraó porque aprove a Deus colocar em José um paraquedas, colocar ele dentro do avião, soltar e ele já caiu como ajudante principal do Faraó? Tu acha que é assim? Se você marcar, ele precisou ser ferido, ele precisou ser machucado. Mas ele sabia que Deus estava no controle ao ponto que quando ele vai se revelar aos seus irmãos, antes, ele se esconde. Dá licença, pastor Catarina. Ele se esconde em sua recâmara. A Bíblia diz em sua recâmara, ele se esconde e ele começa a chorar ao ponto que todo o Egito escuta o seu choro, o seu lamento. Ah, meu irmão, ele sabia que para se revelar aos seus irmãos ainda algo precisava ser curado nele. Ele se esconde e chora ao ponto de várias pessoas ouvirem o seu choro. Mas quando ele sai como alguém que foi tratado por Deus. Presta atenção. Seus irmãos, a sua família e aquele povo só não passou fome porque alguém ousou ser tratado. Se não tivesse José, não haveria alimento para aquele povo.
Eu quero ser uma voz de Deus na tua vida. Que você passa, você não entende, nem eu. Mas quem sabe através de nós que vidas serão alimentadas depois desse sufoco, depois dessa situação. Ó, Esther, quem não sabe porque foi colocado aí para esse momento, hein? Diga-se comigo, eu preciso ser marcado por Deus. Eu preciso ser marcado por Deus. E olha, meu amado, às vezes essa marca é uma ferida. Ele teve que rasgar. Deixa eu continuar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. A palavra tem que ser compreendida, senão não serve como palavra, não é verdade? Agora presta atenção no versículo 21. Olha aí na tua palavra, em nome de Jesus. E tomou uma das suas costelas. Adão precisava de costela? Não. Adão precisava de uma companheira. Ah, por que Deus pegou uma costela? Ah, irmão, aquilo que você vê, para você pode não representar nada, mas para Deus já representa o teu milagre. Glória a Deus. Por que uma costela? Não sei, mas ali já era o milagre do Senhor. E eu fiz essa pergunta, comecei a analisar o texto, comecei a entender o texto, porque enquanto eu não entendo, eu não consigo sair do texto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha, eu operava, até entendi, mas eu não podia dar um sono nele, operar ele e fabricar Eva de outra coisa. Desceu ao meu coração a seguinte afirmação: o que Adão necessitava já estava dentro dele, ele não enxergava. Sabe como que é isso? Assim são vocês. O que eu necessito já está dentro de mim, mas enquanto eu não sou operado, eu não consigo enxergar. Enquanto eu não sou cortado por Deus, enquanto eu não entro no centro cirúrgico de Deus, eu não vou compreender que de uma pequena costela Deus fará um grande milagre. De uma pequena, presta atenção, para criar o mundo Deus não precisou de matéria-prima alguma. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, bara, sem necessidade de matéria-prima. Do nada ele criou. Mas o teu milagre, você já é a própria matéria-prima do teu milagre. Dentro de você já está a matéria-prima do teu milagre. Agora, nós somos igual àquela pedra bruta, né? Preciosa. Aquele diamante que está na sua forma bruta precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Homens, sejam íntimos de Deus, mas a intimidade vem quando Ele vem limpar, curar, tratar, quando Ele vem operar e Ele tira de nós o melhor. O diabo que fica soprando no nosso ouvido: você não é nada, você não tem nada. Olha, só mesmo, só a graça na tua vida, viu? Porque você não é nada, não para com isso. Antes eu não era nada porque o pecado me dominava, mas a partir do momento que eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, eu passei a ser herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. Eu passei a ser uma pedra preciosa para Deus. É através de mim que o milagre virá. Pastor, que heresia é essa que você acabou de dizer? Tá bom, vamos para a Bíblia. No famoso texto da multiplicação dos pães e dos peixes, diz que aquele garoto levou 5 pães e 2. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e fez o quê? Deu graça, né? A multiplicação não aconteceu naquele momento. Não pense você que quando Deus levantou as mãos, tirou graça, caiu sobre Jesus uma padaria. No seu pular, não. Jesus deu graça, continuaram 5 pães e 2 peixinhos. Aí a Bíblia diz que ele pegou, tinham 12 discípulos, começou a repartir. Um pedaço para você de pão, um pedaço de peixe. Um pedaço de pão para você, repartir. Na mão dos discípulos continuavam 5 pães e 2 peixinhos. Mas cadê a multiplicação? Jesus tinha que ensinar para eles o seguinte: o milagre já está em você, é através de você.
Olha, Pedro com um pedacinho de pão, com um pedacinho de peixe, João, todos os outros, dava um pedaço aqui, dava um pedaço ali. E você não pensa que ficou crescendo o pão? Meu Deus, segura aí, não. Quando ele tirava um pedaço, Deus colocava outro. Ele tirava um pedaço, Deus colocava outro. Ele tirava um pedaço, Deus colocava outro. Pastor, eu não entendi. Então não entenda, só toma posse. O milagre vai ser feito através de você. Em você já está a essência do milagre de Deus. Se você acredita, aplauda o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Mas isso só acontece para quem é íntimo. Para quem é íntimo. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado, por favor. Pega na mão dele e dela. Diga assim: o milagre não virá para você. Mas você precisa entender que o íntimo já é o próprio milagre.